vazio, aperto no peito, uma compressão, um sentimento de solidão, um sentimento de que ela estava desconectada do marido, o marido era um estranho na vida dela, o marido não se importava, um sentimento de que ela não era entendida por ele, mas também ela sentia que não era entendida por ninguém. Andréia, ela teve esses relatos, ela mandou uma mensagem relatando isso na última turma do treinamento para mentes depressivas. Ela falava que a culpa talvez fosse do marido dela, ou então a culpa é dela mesmo. Quando ela falava com as amigas mandavam ela se separar, sugeriram que ela fizesse isso, ou que arrumasse um caso, um amante, enfim, caso extraconjugal, porque isso ia reavivar essa chama dentro dela. Mas ela não sentia que era capaz disso. Ela se culpava por não ser tão segura quanto as amigas. E para as poucas pessoas da família com quem ela compartilhava isso, ela ouvia que ela estava inventando problema, que ela tinha que agradecer por ter esse casamento tão lindo, tão maravilhoso, por esse marido maravilhoso. Ela tinha que mudar esse foco, começar a valorizar isso e parar de se sentir assim. Só que isso não funcionou. Esse quadro, ele é baseado em uma das alunas do treinamento para mentes depressivas que estava com um quadro de depressão, mas ele é um caso que ilustra uma solidão tóxica, uma solidão crônica, prolongada. A solidão, ela é útil, ela é saudável, mas se ela dura muito tempo, se ela dura mais do que algumas semanas ou alguns meses, ela se torna tóxica e ela é um fator de risco para quadros depressivos extremamente importante. E se você tem um quadro de depressão, é muito provável que você tenha esse componente de solidão tóxica, essa solidão prolongada, crônica, e isso é um dos fatores que faz com que a depressão não melhore ou que vá piorando cada vez mais. Eu vou explicar exatamente o que é isso e dar dicas práticas que funcionam para você começar a aplicar agora, aí, na sua casa e começar a mudar essa sensação. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra, sou fundador do canal Saúde da Mente, seja bem-vindo. E eu contei o caso da Andréia, que eu mudei o nome, a idade, algumas características, mas ela é um caso baseado quase que totalmente em uma das alunas da última turma do treinamento para mentes depressivas. E é um caso que ilustra muito uma solidão patológica, uma solidão que não é saudável e que provavelmente não vai melhorar se eu falar para ela se socializar ou ir para conhecer alguém, começar a fazer um curso ou qualquer outra atividade. Não que isso não seja bom, mas muito pouco provável que isso vai ajudar a Andréia. Não quer dizer que não tem saída. Eu anotei aqui algumas outras coisas que tinha, além da história dela na introdução. Ela se sentia sozinha, tinha um vazio no peito, uma angústia, tinha um sentimento de não conexão, de não pertencimento. Ela não se sentia conectada com o marido, sentia que não tinha mais interesse para ter, enfim, questões íntimas e também não tinha mais nada em comum com ele. E ela não se sentia nem conectada com as amigas e nem com a família. Olha que pensamento que vinha para ela. E eu deixei aqui, né? Eu gosto de anotar, quem me conhece, porque isso, primeiro, me ajuda a organizar o pensamento, isso ajuda a eu entender, ter um mapa do que está ocorrendo e saber onde é o problema e onde atacar, de acordo com a minha experiência clínica e de acordo com que as evidências científicas, os estudos mais atualizados e contemporâneos em psiquiatria e em psicologia dizem pra gente que funciona. Então, olha só, isso que eu grifei é onde nós temos que atacar. Aí são os nossos alvos. Então, o que ela sentia? O que ela pensava mais? Ela ficava pensando por que ela se sentia assim. Não tinha motivo. Ela chegava a se culpar por estar sentindo essa solidão, essa tristeza. Por quê? Por que eu tô assim? Isso era uma pergunta incessante na mente dela. Aí ela chegava à conclusão que deve ser porque ela não ama mais o marido dela, mas ela também tinha um pensamento que nenhum outro homem ia querer ela. Então ela não tinha como se separar. Por quê? Porque ela
ela estava feia, ela estava fora de forma, ela não era uma pessoa agradável, ela era muito irritada. Então, ela tinha esse outro pensamento aqui, ó, e esse é um outro alvo. Temos esse alvo e esse. E como é que eu vou me separar? Eu dependo do dinheiro dele, eu não consigo me sustentar. Ela estava dando aula de inglês particulares, mas tinha caído muito o movimento dela e ela não tinha muito ânimo, muita paciência para ficar divulgando e arrumando alunos novos. Ela começava a falar, então, que não tinha o que fazer. Ela queria aceitar, aprender a viver assim, aprender a viver com essa solidão, porque, de fato, não tinha como mudar a vida dela. O que ela queria era simplesmente se acostumar com isso. Mas o fardo dela era ser sozinha e infeliz o restante dos dias. Não tinha como mudar isso. Vou ter que viver assim para sempre. Na verdade, a Andrea estava num quadro depressivo que tem como uma das características o sentimento de solidão crônica. Só que você não precisa ter um quadro de depressão para sentir essa solidão crônica. Você precisa só ficar afastado e desconectado de conexões de qualidade, não quantidade, mas de qualidade por um tempo. E, hoje em dia, a vida que nós levamos, ainda mais agora, pós-pandemia, é uma vida que faz com que a gente não consiga criar conexões de qualidade. Não por culpa nossa. Mas vamos entender o que causa essa solidão tóxica, tanto na depressão quanto em pessoas que não têm depressão. Só que se você sente isso e não tem depressão, ou se você tem um quadro muito leve, é muito importante saber que esse padrão que eu vou falar, ele é um padrão que tende a não ir embora sozinha, e se você continua acreditando nisso, muito provavelmente você vai se isolar cada vez mais das pessoas. A boa notícia é que a gente consegue reverter isso, assim como nós fizemos para Andrea. Então, vamos entender passo a passo como que funciona essa solidão crônica, essa solidão tóxica no nosso cérebro, na depressão ou num quadro de desconexão prolongado e como que a gente pode mudar essa história agora, você fazendo sem sair da sua casa, sem precisar necessariamente se expor a outras pessoas de uma forma abrupta. Vamos lá. Então, existem 3 sinais que essa solidão ela já está crônica, podendo fazer parte de um quadro depressivo e, caso haja um sintoma depressivo leve, moderado ou intenso, isso também vai alimentar a solidão. Mas, doutor Marco, eu não sei se eu estou com depressão. Será que é depressão? Será que não? Será que não era o marido dela? Eu vou explicar. Se você tem esses 3 fatores, precisa ter os 3. A gente não tem que focar em mudar o ambiente externo. A gente tem que começar a mudar esta área que está interpretando isso. Mas antes de continuar, eu quero lembrar você que não é inscrito, não é inscrita aqui no canal, de se inscrever. Se você quer saber sobre depressão, tudo, um mapa, né, do tratamento para depressão, desde o diagnóstico, desde as causas, também os tratamentos medicamentosos e quais os melhores tratamentos e estratégias não medicamentosas para potencializar a medicação caso você tome, ou para tratar a depressão sem remédio, substituir o antidepressivo, quais as estratégias naturais que mais funcionam para que você não tenha mais recaídas e que você pode colocar em prática, tanto técnicas psicológicas, técnicas comportamentais, suplementos, alimentos, como juntar tudo isso num mapa, num passo a passo. Eu vou colocar esse mapa completo na Maratona Supere a Depressão, que é um evento gratuito. Eu faço algumas vezes por ano para poder organizar todas essas informações que às vezes elas ficam dispersas na internet e, de fato, a gente não consegue enxergar um plano. É para dar um plano de uma rota de superação da depressão sem medicações, mas de uma forma que funcione. Se você quer saber sobre isso, clica no link, se inscreva gratuitamente na Maratona Supere a Depressão. É gratuito, mas precisa se inscrever aqui no link. Compartilha isso com outras pessoas que você acha que podem se beneficiar, porque são muitas pessoas que sentem ou solidão ou sintomas leves de depressão e uma coisa vai alimentando a outra. Vamos entender então. Ó. A depressão, ela não é só um quadro de solidão, não é isso.
mas a solidão é um dos fatores importantes e a pessoa sente uma solidão crônica e ela vai se isolando cada vez mais das outras pessoas. Mas a depressão tem outras características também, como a queda da energia, a queda da capacidade de execução, então tudo fica mais cansativo, tudo é feito mais com peso maior, é mais doloroso, a gente não está no nosso melhor em termos de performance. E também a solidão tem a ver com um excesso de ruminações, de pensamentos negativos que prejudicam ainda mais a nossa concentração. Mas a solidão, se tiver esses 3 elementos, ela pode levar à depressão. E se tem esses 3 elementos, como eu falei, eles precisam ser atacados. Quais são esses 3 elementos? Como eu falei então no início, a solidão é uma reação normal do corpo para dizer que a gente foi afastado do grupo. O maior especialista nisso é um pesquisador, um psicólogo que é faleceu super novo, com 66 anos, e ele tem um monte de vídeo na internet, é o Cacioppo. Ele é o pai da neurociência social, que estudou os mecanismos das conexões sociais, como que isso atua no cérebro. Ele tem várias teorias sobre por que a gente digamos, o nosso cérebro é programado para ter essas conexões, e ele é uma das melhores fontes. Tem vários vídeos dele também aqui no YouTube, na internet. Os vídeos são um pouco longos, né? Mas assim, esse é o maior pesquisador daqui que eu estou tirando essas informações, tá? Então, quando a pessoa tem uma depressão crônica, ela atribui uma causa à depressão. A solidão, desculpa. Então, a causa para a qual você atribui a sua solidão importa. A gente pode falar, poxa, foi a pandemia, ou mudei de cidade, enfim, uma questão geográfica, ou eu estou afastado por uma questão de trabalho. Mas, se você começa a pensar, ou vem naturalmente a ideia de que a causa é culpa sua, ou seja, porque você foi rejeitado, porque você é uma pessoa que não merece, ou você é inferior. Se isso é a causa predominante que vem junto com o seu sentimento de depressão, de solidão, fique atento, porque isso pode ser um quadro depressivo ou uma solidão tóxica. O que mais? A gente viu que, isso foi um estudo, né, do Cacioppo, mas a gente, que eu digo assim, os pesquisadores viram que quando a solidão está tóxica, a gente tem uma percepção de que esse sentimento e essa falta de conexão é algo eterno, permanente. Ou seja, olha a história da Andrea, aquela frase, né? Não tem o que fazer. Eu preciso, enfim, aceitar, me resignar com isso. Não tem. É assim, eu casei errado. E o pessoal não entende, eu tenho que lidar com isso agora. Eu não estou dizendo que o relacionamento não é importante, mas olha só a presença disso daqui. São esses sinais que a gente começa a ver que, olha, não é aí o primeiro inimigo. Pode ser que ela queira se separar ou não estou dizendo nem que a questão é do marido ou não, mas ela não se separou, né, para adiantar para vocês. Mas às vezes pode ser que o relacionamento de fato não seja bacana, só que aqui não é isso que está causando. Por quê? Porque quando a gente sente isso, a gente não se conecta com ninguém. E o terceiro elemento é que quando nós temos isso e isso, a gente começa a interpretar os sinais sociais das pessoas neutros, ou seja, a pessoa ela pode ter uma cara de brava, uma cara de agressiva com a gente, de triste com a gente, uma cara de que tá feliz, tá convidando para que você se aproxime, ou expressão neutra. Nós percebemos isso automaticamente. Tem algumas pessoas que são do espectro do autismo, que é um outro quadro, que elas têm uma certa dificuldade nisso, mas o que foi visto é que se você fica um tempo atribuindo a causa da sua solidão a uma falha sua, a algo que você tem que afasta as pessoas,
ou se você fica também preso nessa noção de que isso é permanente, de que não tem saída, se você começa a acreditar nisso, naturalmente o circuito de atenção do cérebro muda e você, sem perceber, começa a interpretar sinais neutros como sinais agressivos, sinais de julgamento. Não estou dizendo que as pessoas não são agressivas e nem que elas não julgam a gente. Sim, elas julgam. Mas se você tem isso, você pode ter certeza. O seu cérebro está enganado. Você não está conseguindo enxergar as coisas, enxergar as conexões, enxergar as saídas de uma forma clara. Tem uma lente aí que está distorcendo isso. E isso, se ficar por um tempo, pode levar a um quadro depressivo. E aí, na depressão, se isso ocorre, a pessoa se sente sozinha, ela acha que não vai passar, ela acha que a culpa é dela e ela também tem uma paralisação para se conectar porque ela começa a enxergar que as pessoas não entendem, ninguém entende ela. Não estou dizendo que as pessoas não são muitas vezes assim, mas a pessoa não consegue perceber sinais de acolhimento. E isso faz com que a pessoa entre em um círculo vicioso e ela vai ficando cada vez mais isolada. Isso é um dos fatores que não deixa a depressão melhorar, tá? Então, se você tem isso, ou se você percebeu isso, esses 3 componentes, eu estou sozinho e isso também é porque eu mereço, eu não tenho né, capacidade, eu nunca soube conversar com ninguém, eu não tenho nada muito atraente, só assim. Se a pessoa ela tem a ideia de que sempre vai ser, não tem o que fazer, pronto, ela sempre vai ser desconectada, se ela sente desconexão, ou se você sente desconexão, mesmo quando você está na presença de outras pessoas, parece que, enfim, você não está junto com o outro, você está afastado, você está aéreo. E se você começa a achar que ninguém consegue te entender e que, de fato, você é uma pessoa deslocada do mundo, as pessoas são agressivas, as pessoas, elas, enfim, nunca te ajudam, e isso está presente por mais do que 2 semanas, por mais do que 1 mês, com certeza. É importante você ficar de olho, tá? Então, isso daqui é importante a gente saber também, que tem a ver com a sensação de conexão. A conexão percebida, ela é muito mais importante para o sentimento de solidão do que a conexão real. Se a gente está no meio de uma multidão e não percebe que a gente se conecta com as outras pessoas, se a gente tem essa lente, né, distorcida, a gente vai se sentir sozinho. E pode ser que a gente esteja também fisicamente sozinho, não tem problema. A gente vai se sentir sozinho. Agora, da mesma forma, se você tem poucas conexões, não precisa de muitas, poucas conexões, porque o que importa é a qualidade da conexão. Você pode não estar com a pessoa ou demorar para ver a pessoa e mesmo assim não vai sentir essa solidão, sentir falta, mas não vai sentir solidão. Isso é algo que pode ser treinado. Isso é uma alteração no significado que você dá, na causa, na percepção de tempo e na interpretação das coisas que as pessoas te falam. Então, qual que é o primeiro passo para você começar a mudar esse foco, a corrigir, né, essa alteração de atenção, esse cérebro com essa lente distorcida para as conexões sociais? Então, o que eu quero é que você comece a fazer a partir de hoje, e eu quero que você coloque aí no chat qual que é a sua experiência, o que você está achando. A gente vai precisar praticar, né? Mas sempre você vai contra-argumentar com a culpa, com o tempo eterno e com a percepção de pessoas agressivas. Você sempre vai debater, você nunca vai aceitar passivamente você mesmo, a sua mente, não importa, dizendo que isso é sua culpa, que você é culpada de sentir isso, que isso não vai passar nunca, ou que as pessoas são todas malvadas e agressivas. Não estou dizendo que elas não tenham, mas se a gente não está achando ninguém
Isso é uma alteração na percepção, no circuito de senso, na atenção de conexão, na atenção social nossa. Então, sempre que você perceber, e às vezes pode ser que você fique ali uns 20, 30 minutos nessa história e perceba só depois disso. Opa, você percebeu. Você vai contra-argumentar. Você vai desconfiar. Você não precisa achar muitos argumentos, mas você fala, isso daqui está errado. Você está mentindo. Você quem? É essa lente depressiva, essa lente dessa solidão tóxica. Isso nunca é verdade. Por quê? Porque pode até ser um pouco, você pode até ter uma responsabilidade, mas não sempre. Não só isso. Pode até ser que dure um tempo, olha, pode ser, mas assim, não tem como você ter certeza que é para sempre, não é para sempre. E você não precisa ter muitas conexões, você precisa ter poucas de qualidade, isso é comprovado. E se você percebe que as pessoas são agressivas, mas você não consegue perceber ninguém que consegue te entender, que você consiga se conectar, ou seja, é todo mundo agressivo, isso sempre é falso. Isso é comprovado. Você começar a argumentar, a debater, a desacreditar esses 3 pensamentos, vai demorar um pouquinho no começo em termos de que isso é um hábito. Mas cada vez que você percebe e fala, isso é mentira, você está errado, você, quando perceber, não aceita. Não aceita que você não se sinta sozinho, isso sim, mas não aceita que você é culpado, que isso é eterno e nem que não existem pessoas que te entendem, porque isso é uma mentira. Não aceite esse tipo de argumento, contra-argumente isso. Percebe, não aceita. Vai vir um pouco de novo? Vai, é um hábito, mas você fazendo isso, você vai enfraquecendo esse hábito. Aí você pode também treinar no seu dia a dia, uma vez por dia. O músculo, né? Músculo entre aspas, né? A área do cérebro que é relacionada às conexões pessoais. Mas como que eu vou treinar isso? Um exercício que você pode começar a praticar agora é um exercício que é uma técnica cognitiva de uma terapia de reminiscência. E são nomes difíceis, né? Mas é um tipo de estratégia que tem vários estudos de comprovação científica, não unicamente, mas que essa estratégia existe vários estudos mostrando que essa técnica, né, que é uma terapia cognitiva de reminiscência, essa técnica, ela associada a outros tipos de técnicas e de estratégias, ela de fato leva à melhora tanto de depressão quanto desse sentimento de solidão. Como assim? Você vai tirar 5, 10 minutos por dia e vai fazer uma lista. Uma lista, 2 listas. Primeiro, uma lista. Então aqui você vai fazer uma lista de pessoas que te ajudaram. Uma lista de pessoas que te ajudaram a sobreviver até agora. Uma lista. Você pode até não sentir nada nesse momento por elas, mas você vai ficar pelo menos uns 10, 5 minutos pensando nisso. Escreve no papel. Escrever no papel tem um poder maior. Uma lista das pessoas que contribuíram, que ajudaram você a sobreviver e está aqui hoje vendo esse vídeo. Pode ser sua mãe, que talvez seja agressiva, mas enfim, pagou o seu colégio, pode ser a sua tia, pode ser que criou você, porque sua mãe e seu pai não eram aptos, pode ser alguém que te deu comida, alguém que cuidou de você em algum momento quando você estava doente, pode ser algum médico, algum psicólogo que tenha te ajudado. Faz uma lista de quem você lembrar. Tira 5, 10 minutos por dia, faz essa lista, aí no dia seguinte você vai relembrar e ver se você tem mais alguém que contribuiu para você estar aqui hoje vivo. E a outra lista são a lista de pessoas que você ajudou. Pode ter sido uma ajuda pequena ou uma ajuda mais importante. Eu posso fazer uma lista de pacientes que melhoraram, que, enfim, superaram quadros depressivos, quadros ansiosos, que conseguiram reconectar com as pessoas, que conseguiram recuperar o trabalho, que conseguiram
recuperar o casamento ou tomar uma decisão de se divorciar, mas fazer isso sem essa insegurança ou com uma autoconfiança, com a certeza de que eles poderiam construir outras coisas, que eles queriam uma relação melhor, às vezes a gente esquece. Lista. Você com certeza ajudou outras pessoas. E quando a gente faz isso, você vai estar ativando uma memória positiva. Isso é importante. Na depressão tem uma lente externa e tem uma lente interna, porque a depressão não deixa a gente ver as memórias positivas. E quando nós percebemos que nós somos capazes de ajudar outra pessoa, isso tem um efeito muito importante. O nosso cérebro ele foi programado, né, como esse pesquisador Cacioppo determinou, né, e tem vários vídeos dele, né, eu recomendo que vocês pesquisem, digitem aí. Cacioppo, ele viu que essa função de conexão foi a característica, ou é a principal característica do ser humano, que fez com que a gente dominasse o planeta. Porque nós não somos nem muito fortes, tem a questão de, claro, inteligência, mas a questão de cooperação. Porque se a gente não consegue agir de uma forma cooperativa, a gente está perdido. Então, esses 2 exercícios, 5, 10 minutos por dia, você pega no outro dia, vê, leia, tenta ver se tem mais alguém para você encaixar isso, por mais que no começo você não sinta nada, nem lembre. Muitas pessoas, você praticando isso, você está treinando o seu circuito de atenção, treinando esse músculo da conexão pessoal que tem a ver com a liberação de dopamina e de ocitocina. E a outra questão, o músculo da conexão com o mundo. Como assim? Muita gente fala, solidão, pô, vai entrar para um grupo, para um clube, enfim, alguma coisa que você gosta de fazer. Isso funciona? Claro que funciona. Mas, às vezes, só pensar nisso, se você está achando que a culpa é sua e que isso vai durar para sempre, ou se você está interpretando os sinais das pessoas sempre como agressivos, isso não vai funcionar. Pode ser que isso dê um cansaço e você não faça nunca. Mas uma coisa eu quero combinar com você. Saia de casa 20 minutos por dia. Mínimo 10, mas 20 minutos por dia. Saia de casa e fique ao ar livre. Pode andar na rua, pode andar no parque, se tiver um lugar com contato com a natureza, ótimo. Mas se não, não tem problema. Mas 20 minutos de preferência, se não no mínimo 10 por dia de estar ao ar livre. Isso é algo que vai ajudando você a se concentrar melhor, porque quanto menos nós temos contato com elementos da natureza, com elementos do ambiente, mais nós estamos presos num casulo, num looping de culpa, um looping de porquê, um looping de inutilidade, um looping de eternidade do sofrimento, de que nós estamos realmente sozinhos. Você sair de casa ao ar livre, 5, 10, 20 minutos, 20 é o ideal. Mas se for muito intenso, começa com 5, começa com 10. Não precisa fazer nada excepcional, mas estar ao ar livre. Se possível ter alguma questão de natureza, ótimo. Agora, se for dar muito trabalho também, não tem nada perto de casa, não tem problema. Tem céu. Mas o tempo está feio, não tem problema. Isso vai ajudar você a se conectar com o mundo, isso vai diminuir o seu sentimento de solidão. E você pode também, aqui, como é que você começa a se conectar mais com o mundo? Também você praticando 2 habilidades, né? Primeiro, um auto-perdão. Auto-perdão incondicional. A gente se perdoar sempre por tudo, e aí a gente vai colocar a intenção de fazer diferente. Mas eu tenho que passar a mão na minha cabeça? Não. Se perdoar é não agredir. Não é não reconhecer as coisas que a gente faz. A gente faz besteira. Eu faço, você faz, provavelmente. O problema é que aqui não. Aqui a gente está fazendo só besteira. E se nós continuarmos nessa autocrítica, a gente vai ficar cada vez pior. Então, primeira estratégia aqui, ó. Você vai sair de casa ao ar livre. Você vai, sempre que você perceber aqui que vem essa culpa, esse sentimento de que as pessoas estão rejeitando, que você de fato é alguém que é diferente dos outros, ou começar a se sentir culpado por coisas que você fez que causaram
essa questão de solidão, sempre se perdoa. No começo você não vai nem sentir, você não me perdoa. Pode repetir ou uma anotação mental. Quanto mais você fizer, mais você vai ter energia para poder se reconectar, senão você vai ficar preso. E, o que mais? Automassagem ou autocuidado, com você fazer um toque de cuidado com você mesmo. É claro que o toque, o tato com outra pessoa é algo extremamente importante para os seres humanos, né? Libera muita dopamina, ocitocina, é algo prazeroso. Mas o primeiro passo é você se tocar no sentido de você mostrar que você está sendo cuidado. Você pode fazer isso massageando, por exemplo, aqui a têmpora. Doutor Marco, mas que coisa estranha, isso vai melhorar? Tem uma série de pesquisas mostrando que melhora. Que começa a melhorar não na primeira vez, não na segunda, mas se você praticar isso por um tempo de algumas semanas, com alguma frequência, isso vai mudando o seu cérebro, mas pode melhorar já no mesmo dia. A automassagem é estudada, é uma das técnicas que não que sozinhas vão curar quadros depressivos, não tem esse poder, mas é algo que você pode começar a fazer agora, implementar na sua rotina. Normalmente tem aqui na têmpora ou aqui no pescoço. Na base do pescoço, você fazer movimentos circulares. Também 5 a 10 minutos. Isso é algo que está associado à diminuição do sentimento de solidão. E uma outra coisa que também ajuda, isso eu falei até numa turma do treinamento para mentes depressivas, eu sei que isso parece bobo, né? Parece essa coisa de autoajuda, e vamos lá, todo mundo, não. Isso, de fato, tem estudos mostrando que funciona. Não é só isso que vai, digamos, fazer com que todo esse quadro mude. Você precisa, obviamente, mudar isso, só que a gente está mudando essa percepção, a gente não está acreditando. E aí isso provavelmente vai liberar mais energia para que a gente consiga se conectar mesmo e fazer conexões de qualidade. A técnica de um autoabraço. Eu sei que isso parece bobo. Parece mesmo, né? E tem muitas técnicas que são bobas mesmo, mas essa tem comprovação. Isso dá uma sensação de conforto. Então você se auto-perdoar, uma automassagem ou um autoabraço, sim. Eu sei, bobo isso. Para quê? Não mereço. Tenta e coloca aqui embaixo. Então, começa a praticar isso hoje e você pode começar a diminuir esse sentimento de não pertencimento, esse sentimento de exclusão agora. Começa a praticar e coloca aqui no chat a percepção, a sensação que vocês têm. E se você quiser saber mais sobre tratamento completo, não medicamentoso, para superar quadros de depressão, e também o tratamento que mais funciona, os tratamentos que mais funcionam para prevenir recaídas, para manter a pessoa bem, e a forma mais eficaz de poder desmamar a medicação, mas que isso se mantenha sem recaídas, que você consiga fazer isso e se manter bem. Se você quiser esse mapa, isso eu sugiro que você se inscreva aqui então no link na Maratona Supere a Depressão e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixa o like aqui, isso faz com que o algoritmo do YouTube permita que esse vídeo chegue a mais pessoas. E escreva aqui, pratique, comece com uma delas só. A mais importante é você nunca acreditar nesse pensamento. Ele pode ser verdade, mas nunca é verdade sempre. E lembrar que nós não estamos sozinhos, você não está sozinho. Você precisa provar para o seu cérebro que, de fato, ele está enganado. Um abraço, até o próximo vídeo.